amigos, como vocês estão? Hoje eu vou indicar para vocês 10 filmes da Netflix que podem ajudar no Enem, porque vocês podem usar eles como repertório dentro da redação e eu vou explicando direitinho como que esses filmes podem ser usados dessa forma. E nem te estressa, nem se assusta, porque eu não vou dar spoiler dos filmes aqui e quando eu for falar alguma coisa mais detalhada eu vou avisar e vou falar para vocês passarem o vídeo. Confesso para vocês que quando eu estava estudando pro Enem eu ficava toda hora pesquisando esse tipo de vídeo na internet para encontrar indicações de filmes, de séries, até de livros que pudessem, além de ser um momento de lazer, pudessem ajudar também a estudar para o Enem. Como já tem vários vídeos na internet indicando filmes clássicos que podem ajudar no Enem, hoje eu resolvi trazer filmes novos na Netflix, filmes que eu realmente assisti e posso recomendar para vocês. Você vai convidar o crush para ver um filme, aí já une o útil ao agradável, coloca um filme desses, um filme bom e já estuda pro Enem ao mesmo tempo. Se bem que quando a gente vai ver filme acompanhado, a gente não presta muita atenção no filme, né? Nem vê o filme, basicamente. Vamos mudar de assunto. Se você também é o louco das séries, dos filmes, dos documentários, que nem eu, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos com indicações de filmes, talvez de outras plataformas de streaming, ou de séries, documentários, coisas que vocês queiram ver. E vamos para as indicações. Estou aqui com a minha colinha para me ajudar e eu não esqueci de nenhum. E o primeiro filme é O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é maravilhoso. É baseado em uma história real e ele conta a história de um adolescente de 14 anos chamado William Kankoamba, provavelmente falei errado. Esse adolescente e a família dele, eles moram num local que sofre muito com a seca. Então sempre que tem uma seca, eles perdem as plantações, daí eles passam por períodos muito difíceis, de fome e tal, porque afinal eles vivem basicamente daquela plantação ali que eles têm. E aí, qual é a vontade desse protagonista do filme? Ele quer muito desenvolver um jeito de criar uma energia para conseguir irrigar essas plantações, para que eles não dependam simplesmente da chuva. Então, todo o filme gira em torno dessa trajetória e é muito bacana. E como vocês podem usar o filme na redação? Tem vários jeitos, na verdade, mas um deles é relacionado com a temática da educação, porque afinal ele tem muito essa ligação com estudar para querer aprender como ele desenvolver essa técnica. Também tem a questão de que tem momentos do filme em que ele tem que sair da escola, por causa que os pais não têm mais como pagar a escola. Mas esse filme também pode ser citado dentro de questões ambientais, por exemplo, os de energias alternativas, né, que é o que ele tenta fazer ali durante o filme. E também tem a questão da seca, que eles dependem muito das variações do clima, do meio ambiente. Fala bastante também da fome, então também pode ser um outro ponto que pode ser usado. Estavam sem se alimentar, tinham que revezar quem iria se alimentar dentro da família. Então é uma história muito, muito incrível, assim. Eu amo esse filme e tá entre os meus preferidos. E vale muito a pena ver e tem muito como relacionar ele com a redação. Vamos pro segundo filme, que é o filme Mãos Talentosas. Acho que esse é o mais antigo dentre todos os que eu vou citar aqui hoje. Ele é um filme de 2009 e ele também conta a trajetória, uma história real de um menino que veio de uma origem muito humilde e como que ele consegue se tornar um neurocirurgião, inclusive para quem quer ir para medicina. Esse filme é um prato cheio e esse médico, né, que ele é real, ele existe. Ele foi também um dos pioneiros em cirurgias de separação de gêmeos siameses. Como vocês podem usar esse filme na redação? Tem essa questão da medicina, que é relacionado com saúde, da inovação dentro da área da saúde, dentro da área da medicina. É outro filme que também pode ser relacionado dentro da temática da educação, porque afinal ele era uma criança de uma família muito humilde e que usou a educação como um modo de melhorar de vida, né, de ter mais recursos, e isso fica bem claro no filme. E também a questão da leitura é muito importante, é muito interessante como eles trazem a leitura nesse filme. E se cair alguma temática de leitura na redação, é um prato cheio usar esse filme, porque de certa forma ele era obrigado pela mãe a ler para que ele melhorasse nos estudos. Então a função da leitura ela fica explícita no filme, bem bacana de usar. O terceiro filme é o filme O Limite da Traição. É uma mistura de suspense com policial, tem também um pouco de romance ali no meio, mas é um filme que me prendeu do início ao fim, eu achei ele muito instigante e ele é a história de uma advogada que começa a defender um caso de uma mulher que supostamente assassinou o marido. Só que nessa confusão surge um monte de desdobramento e é muito interessante como o filme vai sendo construído. Para falar como usar esse filme na redação, eu vou ter que citar alguns pontos que podem ser spoiler. Então se você ainda não viu o filme, passa para esse minuto aqui, que eu vou colocar na tela, e volta aqui pro vídeo depois pra ver, né, como que você pode usar esse filme que você assistiu na redação. Pra quem já assistiu, tá de boas ou não se importa com spoiler, segue o fio aqui que eu vou falar. Esse filme pode ser encaixado na temática de idosos, de maltrato aos idosos, porque lá no final surge toda aquela questão ali que envolve esse esquema que eles têm com mulheres idosas, né? E também tem toda a questão de estelionato, de golpes financeiros, que pode ser usado também relacionado ao filme mais para esse sentido.
Mas uma questão que pode ser usada desse filme em específico e que é bem interessante é o fato de que o elenco dele é composto por mais de 90% de pessoas negras. Então, além de ser possível usar a história da narrativa do filme em si, você pode usar também para citar esse filme como um exemplo, né, como uma referência positiva dentro do cinema, da participação da população negra e em temas mais relacionados a isso. O quarto filme é O Poço. Vocês já devem ter ouvido falar porque esse filme deu o que falar mesmo. E o que falar desse filme, né? É até difícil falar, mas eu vou resumir ele como um filme pesado, mas necessário. Ele é a história de um homem que ele vai para um local bem estranho, né? Chamado de um poço. E toda a história do filme, ela gira em torno da alimentação das pessoas que estão lá naquele local. Para usar ele dentro da redação, podem ser feitas analogias com a desigualdade social, com a má distribuição de renda. Afinal, pra mim, aquele filme, gente, ele é uma grande analogia com a nossa sociedade, né? Eu acho que realmente é isso que ele é. Então, até por isso que ele é tão pesado, é tão difícil de assistir, porque a gente acaba se identificando muito com muitas coisas da nossa sociedade. E aí ele pode ser um filme bastante perturbador. Outra forma que ele pode ser usado seria associado à fome, à má distribuição de alimentos, à falta de acesso aos alimentos, porque a gente pode pensar que se tem alimentos para todo mundo, se é produzido comida para todo mundo, por que tem tanta gente que ainda passa fome? E essa analogia consegue ser linkada com o filme. Seguindo para a quinta indicação, é o filme Lion, Uma Jornada para Casa. Eu amo esse filme do fundo do meu coração, com todas as forças que existem em mim, porque ele é um filme sensacional. E ele é baseado também na história real de um garotinho indiano que ele se perdeu da família dele, e aí ele acaba tendo que viver na rua, ele vai pro orfanato, até que ele é adotado por uma família australiana. Na redação, uma temática bem direta que dá para encaixar esse filme seria a questão da adoção, né? Dos novos modelos de família, coisas nesse tipo. E também a questão de trabalho infantil, porque se a gente for analisar no começo do filme, aparece que o irmão dele ele tem que trabalhar, é submetido a condições bem ruins de trabalho para ajudar no sustento da família, porque eles são de origem muito humilde. Então tem vários pontos ali que pode ir pegando para ir sendo usado dentro da redação. Tá gostando das sugestões? Então já se inscreve aqui no canal, dá o like no vídeo antes de esquecer e vai comentando também se vocês já assistiram esses filmes que eu tô citando, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. Ou depois que vocês verem esses filmes, as indicações, volta aqui e comenta o que vocês acharam. Continuando, vamos pro filme número 6, que é O Milagre da Cela 7. Até caiu uma lágrima só de ler esse nome, porque o filme realmente ele é muito emocionante. Quem já viu já vai entender o que eu tô falando. Esse é um filme muito emocionante. Conta a história de um pai que tem deficiência intelectual e ele vai preso injustamente e ele é condenado à morte. Pode até parecer spoiler, mas não é, porque isso acontece bem no começo. Esse filme pode ser usado em temas referentes a deficiências, porque é evidente no filme que aquele pai, aquela deficiência que ele tem de maneira nenhuma impede dele cuidar bem da filha dele ter uma ótima relação com a filha dele, e isso fica muito evidente, por isso que eu acho que esse filme também é tão bonito dele ressaltar essa questão. Outra questão também é o preconceito que ele sofre, né, muitas vezes até lá pelas coleguinhas lá da filha dele e tal, toda essa questão, então é um tema que se encaixa muito bem nessa temática de um jeito lindo. Ele também pode se encaixar em outra temática, que talvez é um pouco mais implícita, mas que também está ali, que é o quê? O sistema prisional. Porque o sistema prisional, ele é imperfeito, ele está prendendo uma pessoa injustamente, está colocando lá, condenando a pena de morte. Sétimo filme, Rede de Ódio. É um filme que basicamente ele fala sobre um jovem que está trabalhando num local que tem por objetivo destruir a imagem das pessoas através da internet. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E isso faz dele um filme muito atual que pauta questões bem importantes. Para usar ele na redação, pode ser relacionado com fake news, com o uso de dados, né, da internet, até já foi tema do Enem uma vez, com roubo de dados. Pode ser relacionado também com como são os relacionamentos na internet. Porque todo filme ele é baseado ali numa relação que tem entre duas pessoas que nem se conhecem. Elas só se conhecem pela internet, então tem toda a questão do anonimato e leva a consequências muito catastróficas e graves nesse caso. E pode se relacionar até com questões políticas, porque um dos principais alvos dos ataques dele é um político e tal, né? Então tem tudo isso para analisar. Filme number 8. Girl. Ah, esse filme é maravilhoso também, eu amei.
Ele conta a história de uma adolescente trans e de toda a preparação dela para fazer cirurgia de redesignação sexual, enquanto ela também tem toda aquela questão dela com a vida de bailarina, o sonho dela ser bailarina e tudo mais. Ele pode ser usado na redação, em questões relacionadas a gênero e sexualidade, dá para apontar todo o sofrimento físico e psicológico que aquela personagem tem ao longo do filme por não se sentir pertencente àquele corpo. Aí tem por outro lado também a questão de que ela tem muito apoio da família, muita aceitação da família dela, o que não impede que ela sofra preconceito também em outros espaços. Vamos pro próximo, que é o filme Viver Duas Vezes. É a história de um senhor que é diagnosticado com Alzheimer e aí ele resolve ir em busca de uma antiga paixão lá da infância dele. E é uma comédia, mas traz muita reflexão também. Eu achei ele bem construído, bem impactante. E para usar ele na redação, tem como relacionar diretamente com essa questão do envelhecimento, do cuidado com os idosos, de doenças também, né, que passam a cometer principalmente pessoas de mais idade. Aí tem outro ponto do filme que eu acho muito bacana, bem interessante, que é um conflito intergeracional que tem entre esse senhor e a neta dele, mas ao mesmo tempo esse conflito ele acaba se tornando uma coisa maravilhosa, porque a neta dele ajuda ele com as tecnologias, então tem essa questão da tecnologia envolvida ali, muita coisa. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho, essa música? Pra minha sorte, eu moro perto de um lugar que acho que conserta som. Então, do nada, no meio do dia, eles resolvem ficar colocando som alto e coisa na rua, todo mundo tem que ficar escutando. E eu, né, agora no final do vídeo, terminando de gravar, não consigo terminar por causa desse negócio. Eu não vou desistir, eu não vou perder pra essa música aí dos vizinhos. Se ficar muito ruim esse som aí da música no fundo, vocês me perdoam, mas eu tenho que terminar esse vídeo, gente. É por vocês. Como eu já indiquei vários filmes aqui que são mais densos, até alguns difíceis de assistir, eu vou terminar com uma comédia. Comédia nem é meu estilo preferido, eu nem sou muita comédia, eu gosto de filmes mais impactantes mesmo, mas esse filme tem pontos bem interessantes. Felicidade por um Fio. Ele conta a história de uma mulher muito bem sucedida e tal, mas que ao mesmo tempo ela é muito presa a questões estéticas, a parecer ser uma pessoa perfeita, até mesmo com o cabelo dela. Ele se relaciona muito com as questões de padrões estéticos, padrões de beleza, tem toda aquela questão da relação ali da personagem com o cabelo, né? Que o cabelo para ser bonito ele tem que ser liso, então já tem essa questão do racismo também junto, que pode ser relacionada e deve. Tem aquele negócio também, né, de quais são os padrões sociais esperados para as mulheres, como as mulheres devem se comportar, como elas devem ser, qual o padrão de beleza elas devem seguir, tudo isso está sendo narrado ali no filme. No trabalho também ela enfrenta machismo, porque tem um momento lá que ela faz a proposta dela lá de trabalho, e inclusive ela é publicitária, assim como eu, ela faz a proposta de trabalho e não é aceita, porque eles preferem aceitar uma proposta machista, porque a proposta machista vende mais. E agora, ao som dessa belíssima trilha sonora do meu vizinho, eu quero deixar um conselho final, que é sempre que vocês forem assistir um filme, uma série, um documentário, depois que vocês assistirem 5 minutinhos e façam umas anotações de como que vocês poderiam usar ele na redação, em que temática, qual cena vocês poderiam usar, em que tipo de argumento esse filme se encaixa. Tudo isso vai criar um repertório muito grande e é um repertório, assim, muito fácil de você conseguir, porque afinal é vendo filme, é vendo série, coisa que a gente já gosta de fazer. E aí, se você fizer essas anotações, você vai ter muito repertório para ir lá durante as redações que você está treinando, você vai lá, pode consultar esses repertórios. E eu tenho certeza que também na hora da prova do Enem você vai lembrar desses repertórios, porque são coisas que realmente elas ficam na nossa cabeça. Quero saber o que vocês acharam dessas indicações, quais filmes da Netflix vocês conhecem que também podem ser usados na redação. Me perdoem pelo áudio, pela música do vizinho. Fiquei muito chateada, mas eu precisava terminar esse vídeo. Comenta também se vocês querem que eu traga outras indicações, tipo séries, documentários, outros repertórios que também podem ser usados na redação. Fechou? Então já manda esse vídeo pro crush ver também, que daí já fica aquela indiretinha ali, né, pra assistir um filme. Espero que tenha agregado conhecimento pra vocês. E vamos lá, finalizando o vídeo ao som de que tá tocando agora no vizinho. Pablo Vittar, eu acho, muito bem, música variada. Beijo e boa sessão de cinema.